noite, né? Cumprimentar os nossos convidados. Pamela falando de Barreiras, na Bahia, Vanine falando de Brasília, professor Fancinaldo falando daqui de Araguaína. Cumprimentar meus colegas e minhas colegas aqui, né, de docência, do curso de psicologia, que estão presentes, e os nossos alunos, né? Aqui a gente não tem só aluno de psicologia, nós temos alunos de educação física, de farmácia, de direito. Depois eu tenho até que resgatar ali na listinha para poder verificar quais são os cursos, mas a gente tem alunos de vários cursos, e isso é bem legal porque a gente pode diversificar essa discussão hoje aqui, né? Então, gostaria de agradecer mais uma vez vocês terem aceito esse convite, estar hoje aqui conosco. Muito obrigada e vamos lá ao assunto de hoje, né? Que é falar sobre essa relação... Graduada em Educação Física pela Universidade Estadual da Paraíba, especialista em Educação Especial pelo Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão, mestre em Estudos de Cultura e Território pela UFT, professor do curso de Graduação em Educação Física no Unitepac, professor efetivo da Rede Estadual de Ensino do Estado do Tocantins, experiência profissional nas áreas de educação, esportes, de rendimento e educação física adaptada com grupos e pessoas especiais. Seja muito bem-vindo, professor, fique à vontade. Então, boa noite, mais uma vez, para quem chegou depois. Como é que está o áudio aí, tá bom? Ótimo. Então, primeiro do que tudo, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, trocando saberes, aprendendo mais sobre todos esses conhecimentos que envolvem a área da corporeidade humana, área da qual nós todos trabalhamos, né? Queria agradecer ao curso de psicologia, na pessoa da professora Simone, pelo convite. Queria agradecer aos demais companheiros, professores do Unitepac, parceiros em tantos eventos, em tantos momentos de crescimento profissional. Queria também agradecer aos meus alunos dos cursos de Educação Física e dos cursos de Pedagogia, que estão fazendo parte aqui da aula, que conseguiram entrar. E eu vou, antes de iniciar, eu vou iniciar com algumas perguntas que, ao longo do que nós fomos conversando, as respostas vão aparecendo e, no final, a gente pode discutir a respeito, tá? Então, a primeira pergunta é o seguinte: nós temos um corpo? Se temos um corpo, nós temos um corpo objeto ou nós temos um corpo sujeito? Ou não? Será que nós temos um corpo ou nós somos um corpo? Então, gente, essas discussões são muito importantes de serem consideradas quando a gente vai falar de corporeidade humana. Por quê? Porque a interpretação dessas formas de conhecer a corporeidade humana, ao longo dos séculos, tem sido mecanismo de domínio. Então, pessoas se favorecem muito, governos, líderes, com discursos que colocam o corpo como objeto de domínio. Então, vamos conversar um pouco disso e para quem se interessa. Por que essas pessoas precisam disso? O próprio nome que eu já revelei, para uma questão de domínio mesmo. Tá? Separar a mente do corpo tem sido muito lucrativo pelas diversas sociedades ao longo dos séculos, né? Então, queria só complementar a minha formação. Eu sou formado em curso de Educação Física, onde desenvolvi meus trabalhos de conclusão de curso na área de Educação Física adaptada com pacientes de instituições psiquiátricas. Na pós-graduação em Educação Especial, eu também fiz especificamente dentro da psiquiatria, dentro da
da área de educação física adaptada no contexto da esquizofrenia. No mestrado, eu estudei a corporeidade dos povos indígenas do Tocantins, especificamente o povo indígena Craô. E, como experiência nessa área que coloca o corpo e a mente em xeque, eu trabalhei 11 anos em grupos terapêuticos em instituições de tratamento psiquiátrico. Então, trabalhar a corporeidade com pessoas no contexto de psicopatologias tem sido algo que eu fiz antes de ser professor no ITEPAC. Estou no ITEPAC há 10 anos, onde tenho cerca de ou mais de 100 trabalhos orientados e concluídos, e muitos deles na área que estuda educação física no contexto da inclusão. Então, antes, vou fazer uma situação histórica. Vou situar historicamente. Se formos falar da sociedade ocidental, nós podemos dizer que talvez sejamos ocidentalizados, porque fomos colonizados por uma cultura ocidental. Existe o que chamamos dos pilares, né, que para muitos foram impostos por Carlos Magno, que é o quê? Nós viemos dos pilares do direito romano, da moral cristã e da filosofia grega. Então, essa questão de separar o corpo da mente é uma discussão que muitos situam nesse momento de formação da cultura ocidental, lá na Idade Média. Porém, se formos olhar muito antes disso, os gregos já nos traziam ideias a respeito do corpo e da mente. E talvez, antes dessas civilizações que determinam muito a forma como pensamos hoje no Brasil, né, em nossa contemporaneidade, já trazia essa discussão das culturas egípcias, da cultura indiana, né? Então, para facilitar, para não me perder, que são tantas informações que envolvem corpo, eu vou compartilhar um slide com vocês. Então, quando chegamos na questão da cultura greco-romana, né, antes de chegar, aliás, na greco-romana, da cultura grega, vemos a mente em psicose proposta por Platão, que, na verdade, ele já trazia do seu antecessor, dentro da cultura filosófica grega, o Pitágoras, que seria a existência de dois mundos, um inteligível e o outro do concreto e do sensível. No caso, para eles, a mente seria responsável por as questões relacionadas à cognição, à inteligência, né? Enquanto que o corpo estaria no campo das operações concretas, daquilo que podemos sentir pelos órgãos dos sentidos. Então, vou passando aqui, eu sei que o tempo está pouco, eu vou só situando aqui historicamente o que a gente precisa falar daqui a pouco, quando eu entrar no universo da educação física. Então, alguns slides a gente não vai ler, vou só passar para eu não perder a cronologia do que eu gostaria de falar e que é pouco tempo para falar, né? Então, algo que determina a ciência são os estudos do método científico do Descartes. Por quê? Porque ele já traz uma forma de estudar, de fazer ciência, onde separar é a principal técnica. Então, o determinismo mecanicista se aplica
Só lendo essa primeira parte. O objeto é separado do observador. Conhecer o objeto é igual a determiná-lo. E para conhecer o todo, basta conhecer as partes. Então, é assim que tem se feito ciência no mundo. A nossa civilização ocidental, ela, para chegar a seus objetivos científicos, ela separa os conhecimentos, ela fragmenta o quanto possível para que esse conhecimento possa ser estudado. E isso, para a ciência, é muito significativo. Porém, para várias outras formas de compreender o mundo, em outras formas de civilização não ocidentalizadas, por exemplo, os povos, os saberes tradicionais asiáticos, os saberes tradicionais dos povos nativos das Américas, eles não partem dessa forma de conhecimento, de fragmentar, de separar a mente do corpo para se chegar ao resultado de um saber e praticar esse conhecimento a seu favor. Então, essa forma de praticar a ciência tem tornado impraticável realizar o próprio pensamento científico. Vou agora me apoiar no que a professora Pamela falou a respeito do ensino dos esportes de alto rendimento. Então, vejamos, se hoje uma equipe pensa em trabalhar a psicologia separada do treinamento técnico, do treinamento físico, esse atleta ou essa equipe já tem, por si só, uma grande dificuldade de atingir sua performance máxima dentro do esporte. Então, a ideia é que seja construído um macrociclo de treinamento, onde o treinamento físico, que são orientados por fisiologistas, por preparadores físicos, o treinamento técnico-tático, que é orientado pelo profissional que vai ver as questões técnicas, os fundamentos das performances técnicas dentro do âmbito também da ciência. E a figura de um psicólogo que está centrado exatamente no que foi apresentado aqui pela professora Pamela, no sentido de fazer com que o atleta compreenda que as suas performances esportivas dependem muito das suas condições psicológicas, e que essas condições psicológicas elas são treináveis. É preciso que entenda também que o profissional fisiologista, para ele atingir os objetivos na preparação física, ele precisa também de orientações psicológicas. O profissional técnico, que vai orientar a questão técnico-tática, ele precisa também de orientações de um psicólogo, porque tudo que eles façam lá, se não for devidamente orientados, eles podem, inclusive, se tornar obstáculos e barreiras para que esses atletas não atinjam as próprias performances. Então, o método científico, de forma ocidentalizada, de forma cartesiana, como foi proposto pelo René Descartes, lá na Renascença, e que vem hoje ainda impossibilitando achados científicos por essa forma de compreender separadamente o ser humano, tem dificultado a compreensão de todas as áreas do conhecimento, inclusive o que diz respeito à corporeidade. Então, a ideia que nós trazemos hoje, que eu não trouxe aqui exatamente por exemplo, o Edgar Morin, que fala da teoria da complexidade, mas eu trouxe uma forma de compreender o homem de uma forma completa, de uma forma holística, que seria abandonar a ideia de Homo sapiens para a ideia de Homo complexus. Quando entendemos que complexo seria tudo aquilo que é tecido junto, que é organizado junto, e que a fragmentação desses saberes ou dessas formas de trabalhar
não são formas de potencializar resultados, seja ele no contexto da educação, seja ele no contexto da saúde ou da performance, seja ela esportiva ou em qualquer área do conhecimento. Então, o que fazemos hoje... Gente, está aparecendo para vocês uma tarja preta aí no texto? Ou vocês conseguem acompanhar? Está acompanhando de boa, né? Então, tá bom. Então, para iniciar, aqui onde eu quero chegar na área da educação física, eu parto do conceito de cultura proposto por Goethe, que ele diz o seguinte, que o homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu. Assume uma cultura, sendo essas teias e a sua análise. Então, o que seria cultura? Então, muitos tentaram explicar cultura, existem vários conceitos de cultura rodando aí pela sociedade, mas quando se fala do ponto de vista antropológico, proposto por Goethe, a cultura está relacionada a símbolos, a signos, a códigos. E o ser humano, ao longo da sua história, traz esses códigos consigo. E, ao perceber esses códigos e analisar, é onde encontramos o significado da palavra cultura. Então, esse conceito é interessante para que vocês compreendam daqui para frente o que eu vou falar, que compreende a ciência da motricidade humana, onde a educação física estaria inserida. Então, a cultura, ela lida com signos. Um dos estudiosos da educação física, chama Josimar Daoud, ele propôs a seguinte citação: o homem, através do seu corpo, vai assimilando e se apropriando dos valores, normas e costumes sociais, num processo de incorporação. Mais do que um aprendizado intelectual, o indivíduo adquire um conceito cultural que se instala no seu corpo, no conjunto de suas expressões. Então, o que a cultura transpassa? Ela transpassa o sujeito em suas dimensões motoras. Vocês olhem o espiral, né? Proposto por Daoud. A cultura, ela perpassa um ser motor que, ao se movimentar, ele precisa de um aparelho biológico composto por funções orgânicas que trabalham em conjunto. Ele transpassa dimensões psicológicas, sejam elas afetivas ou cognitivas, e ele precisa e participa também dentro de uma dimensão social, onde as interações entre outras pessoas está sempre dentro a dimensão social, né, que essas relações entre outras pessoas está dentro do contexto da cultura, que é formada através da corporeidade. Então, partindo desse conceito de cultura, existem vários teóricos, né, vários estudiosos que já tentaram definir o desenvolvimento humano, a corporeidade. E um deles, que é muito estudado, muito explorado dentro da área da educação, é o Vygotsky. Então, o que é que o Vygotsky fala? Que a consciência humana e as funções psicológicas superiores não estão prontas desde o nascimento e não se desenvolvem com base apenas em um processo de maturação biológica, mas sim a partir do processo histórico-social de apropriação da cultura, dos instrumentos e signos, por meio desse processo de apropriação que ele constrói sua subjetividade, desenvolvendo sua consciência e suas funções psicológicas superiores. E como é que isso se dá, gente? O homem, ele se utiliza de um equipamento primordial para a aquisição dessas funções psicológicas superiores relatadas por Vygotsky, que é o elemento lúdico. Através do elemento lúdico e de suas vivências e suas práticas, sejam elas de forma laborativa
ou recreativa, o lúdico está presente para essa construção dessas funções psicológicas superiores. Então, como, por exemplo, quando o homem conseguiu dominar o fogo, várias aquisições culturais vieram com ela, porque a partir daí, essas trocas simbólicas foram permitidas. Porque até então, a escuridão fazia com que os homens dormissem mais cedo. No momento em que a luz foi revelada, eles puderam usar esses momentos lúdicos corporais para trocas simbólicas. Trocas simbólicas que foram bastante significativas para a construção do entendimento de sociedade, para a construção de narrativas que construíram as civilizações através do século. Sobre corporeidade também, o Mauss, ele diz algo importante. Veja só. Sabemos que as tradições dos povos indígenas, elas vêm sendo passadas, todos os saberes, através da tradição oral, ou seja, através de narrativas, de falas, porque os povos indígenas americanos, eles não usam a escrita. Então, muitas vezes, ao estudar as civilizações, sejam elas quais forem, sempre cometemos o erro de levarmos para o lado somente ou da tradição oral ou da tradição escrita. Então, o que é que o Mauss falou? Que a tradição oral é apenas uma das formas de tradições simbólicas, pois a técnica corporal pode ser transmitida pelo recurso oral, mas também pode ser contada pelo movimento em si, como transmissão simbólica de valores. Então, eu acho essa citação fantástica no sentido de quando falamos de um corpo sujeito, um corpo que constrói saberes e que constrói sua própria história. Uma vez que, quando falamos, utilizando todos os recursos, sejam eles escritos, falados ou através da expressão corporal, as informações são vivenciadas e compartilhadas da mesma maneira que as tradições escritas e orais. Então, eu estou vendo aqui que estou tentando passar aqui, porque já está bastante adiantado o meu tempo, a propósito já estourou. Eu quero chegar na educação física, antes de falar do lúdico, né? Tá, então, vamos lá. Vou tentar finalizar por aqui, tá, gente? Só um minuto que eu estou tentando organizar aqui, que ficam algumas janelas na frente do texto. Então, gente, nós temos, para isso, para a compreensão da corporeidade humana, uma ciência, chamada ciência da motricidade humana. E o que é que ela estuda? Ela estuda a motricidade humana do cotidiano, do treino de alto rendimento, do esporte, do trabalho, do lazer e da saúde. E nós utilizamos também a ciência da motricidade humana no contexto da educação. Então, no contexto da educação, que é isso que fazem os professores de educação física, que estudam professores de educação física, nós trazemos... Deixa eu botar aqui. Quando se falamos de educação física, a educação física, o que é que ela se propõe a nível de escola? É fazer esse resgate da corporeidade humana a partir do contexto de cultura. Então, gente, a educação física escolar, ela tem como função principal a vivência da corporeidade humana. Ela não é o estudo dos esportes, os estudos dos exercícios físicos. Ela é o estudo da corporeidade humana. Os esportes, os exercícios, as ginásticas, os jogos, as lutas, esses saberes, eles são temas
esses saberes eles são tematizados na educação física para compreender esse contexto cultural. Então, os elementos fundamentais da educação física, inclusive está na Base Nacional Comum Curricular, é o movimento corporal como elemento essencial. Então, a educação física, ela essencialmente parte do elemento chamado movimento corporal. Ela tem uma organização interna, ou seja, uma organização de conteúdos, de uma dinâmica propedêutica desses conteúdos, e ela tem como característica também o produto cultural. Ou seja na saúde, seja no esporte, seja no lazer, a educação física ela deve ser centrada nesse conceito de cultura. Então, fechando, a partir da primeira pergunta que eu iniciei. Seríamos nós mente e corpo? Nós temos um corpo ou nós somos um corpo? Então, essas reflexões aqui que eu trago agora é para que sejam bastante refletidas e discutidas, sejam elas entre pedagogia, entre estudantes de educação física, sejam entre os psicólogos, independente da sua área, seja ela organizacional, seja ela clínica, a corporeidade humana, ela não pode ser desvinculada, desmembrada, fragmentada, a partir do pensamento em que existe um homem intelectual e um homem meramente mecânico. Então, fica aqui a minha reflexão. Obrigado e estou aberto às discussões. Muito obrigada, professor. Gente, muito bom. Obrigada a todos os convidados. Agora a gente vai entrar no momento de discussão, né? Que a gente vai estar tirando aí todas as dúvidas. A galera vai poder estar tirando as dúvidas. E nós já temos bastante pergunta aqui para todos os convidados, inclusive. Muito bom, gostei muito das perguntas. E a primeira pergunta que teve aqui no nosso chat, acredito que seja para a Pamela, né? Que foi a Rafaela que perguntou: o que o atleta pode fazer para conseguir manter o foco? Vamos lá, ótimo. Bom, mais especificamente para a gente trabalhar essa habilidade do foco, é um treinamento, né, que ele não é um treinamento de dias antes, por exemplo, né? Vamos falar de um atleta em competição. Então, não é um treinamento que ele é realizado dias antes, mas ele é um treinamento que ele é realizado junto com um treinamento físico, né? Então, assim, um treinamento que vai desde você fazer, utilizar técnicas específicas, né, que são utilizadas nesse treinamento mental, como a mentalização, né, que é visualizar, na verdade, com detalhes, o lugar de prova, por exemplo, né, se já foi um lugar por onde esse atleta passou, imaginar como pode ser essa competição, quais atletas, né, que estarão lá, como vai ser essa largada, trabalhar essas questões para que a mente vá se preparando, né, para aquele momento. Tem o autodiálogo também, que pode ser utilizado como uma técnica, que é essa comunicação interna que o atleta faz com ele mesmo, no sentido de preparar, né, se preparar para aquele momento, em que vai exigir dele, né, esse foco na hora da prova, na hora da competição. E aí existem outras estratégias, como o estabelecimento de metas, que é muito importante, porque isso vai fazer com que o atleta ele siga um processo de treinamento, né, que ele sabe de onde ele está saindo e onde ele vai chegar, né, com esse processo, com esse estabelecimento de metas, metas que são colocadas de curto, médio e longo prazo, né, metas de processo, metas de resultado. Então, ele consegue vislumbrar e ele consegue acompanhar como está sendo esse treinamento. Tá? Tudo isso faz com que o atleta ele mantenha o foco naquele objetivo central que ele traçou desde o início. Né? Se o objetivo dele é ganhar, né, o campeonato de 2021,
né? Vamos dizer assim, um atleta, um ciclista, ou então um corredor, né? Que quer baixar o tempo em determinada corrida. Então, vão ser estabelecidas metas e vão ser trabalhados de forma específica, né? Questões que levam a alcançar aquele resultado. Para nós, que não somos atletas, né, profissionais, o que a gente pode fazer para manter o foco? Muitas vezes a gente começa, né, aquela velha promessa de toda segunda iniciar um exercício físico e na sexta-feira a gente não está mais fazendo. Então, a gente também pode, né, colocar isso em prática, esse estabelecimento de metas, né, principalmente vislumbrar metas que são objetivos que são alcançáveis. Né? Porque muitas vezes a gente coloca e estabelece metas e que a gente não consegue, a gente imagina que, por exemplo, eu não corro nada e eu quero correr 5 quilômetros em um mês, né? Então, será que isso realmente, né, é uma meta em que eu consigo alcançar, eu consigo, durante o meu processo, vislumbrar os meus ganhos, né? E também dar importância a esses ganhos, mesmo que sejam mínimos. Eu não corria 1 quilômetro, eu já corro. Então, como que é isso? Como é esse processo? Isso faz a gente manter o foco e também a motivação, né? Que são os motivos que levaram a gente a estar desenvolvendo essa atividade. Muito bem. A gente tem outra pergunta para você também, que é do Robertson. Ele diz assim, atualmente... Tu quer falar, Robertson? Eu quero só acrescentar uma coisa aqui, só para... Tudo bem, tudo bem. A respeito da minha pergunta sobre o fisiculturismo, eu não pratico musculação mais, mas acredito que nos últimos anos, assim como o ciclismo também, é um dos esportes que vem crescendo muito mais até do que o futebol em si. E existe também a relação do preconceito que os atletas vêm passando, principalmente no lado das mulheres, que por elas terem um porte físico muito maior em si, que as fisiculturistas têm que ter um porte físico maior, dependendo da classe que ela for participar. E aí vem aquela questão do preconceito, vem a questão da ansiedade, vem a questão da preparação em si, vem a questão também da alimentação, que é uma alimentação muito rigorosa e fica muito difícil da pessoa ficar controlando aquilo tudo. Tem a questão também do dia a dia, do trabalho, como vai ser, como ela vai controlar tudo isso, como ela vai fazer a rotina dessa pessoa e como ela vai ter... E a falta de psicólogos nesse ramo do esporte em si é muito nítido, porque não tem, principalmente porque muitos têm um certo preconceito no lado também das pessoas que praticam fisiculturismo, tem um preconceito com os psicólogos, e também tem certos psicólogos que também têm esse preconceito em fazer a terapia com o pessoal do fisiculturismo. E eu queria saber como podemos atrair mais pessoas do fisiculturismo para a psicologia e, da mesma forma, a psicologia para o fisiculturismo, porque tem a questão do preconceito, da rotina, da alimentação, como vai ser tudo isso. Desculpa se eu atrapalhei, viu? Ótimo. Posso falar já? Certo. Então, eu acho que tem 2 pontos que a gente pode destacar aí, né? Como que a gente pode estar mostrando essa psicologia, né, para esse público? Na verdade, mostrando o que a psicologia pode contribuir, né, nessa preparação. Muitas pessoas ainda têm essa preconcepção em relação ao trabalho do psicólogo, né, no esportivo, por não compreender, de fato, como é esse trabalho. Tá? E aí, quando você me fala dessa questão, né, dessa cobrança excessiva, né, desse nível de ansiedade, né, de não saber lidar com isso, esse atleta não saber lidar, a gente também tem 2 pontos aí em relação ao trabalho do psicólogo. A gente tem esse acompanhamento que pode ser terapêutico, né, de um adoecimento psíquico mesmo, e aí a gente vai já para um lado mais clínico, tá? Que aí também foge, não necessariamente precisa ser um psicólogo esportivo, que não vai estar lá fazendo um acompanhamento de treinamento mental esportivo, mas sim um acompanhamento terapêutico, né? Relacionado à ansiedade, relacionado a essas questões, né? De vida, de rotina.
claro, com essa relação com o esporte. Mas tem o trabalho do psicólogo esportivo que vai fazer esse acompanhamento do atleta, né, de fazer realmente esse treinamento, desde estabelecimento de suas metas, né, de acompanhar, de desenvolver essas habilidades, né, desenvolver habilidades como a autoconfiança, como a questão da redução do nível de ansiedade pré-competição, né, de fazer um trabalho de preparação mental para que ele possa alcançar aquilo que ele deseja. E aí, não entra um acompanhamento terapêutico, né? Que ele não é um acompanhamento terapêutico em termos de realizar terapia, mas ele é um acompanhamento de treinamento mental voltado para o esporte que ele exerce, né? Que ele desenvolve. E a gente sabe que muitos atletas, eles precisam tanto desse acompanhamento do psicólogo esportivo, enquanto treinamento mental, porque aí a gente vai desenvolver habilidades, fortalecer, né, desenvolver aquelas, talvez, inabilidades ou fraquezas, né, que muitas vezes o atleta ele pode ter também, e aí deixar aí possíveis potencialidades encobertas, não conseguir praticar isso, não conseguir colocar isso em prática, né, que muitas vezes é um efeito, né, das questões psicológicas, que não deixa esse atleta colocar isso em prática, mas nós temos aqueles atletas que estão adoecendo. E aí, esse atleta que está adoecendo por essa cobrança excessiva, né, essa autocobrança, essa cobrança excessiva externa, de técnicos, de família, né, por um resultado expressivo, por um resultado, precisa ser melhor, precisa alcançar números, né, esse atleta ele pode adoecer. E aí, então, esse acompanhamento, ele já vai por uma outra vertente, que é o acompanhamento clínico, que é o acompanhamento de consultório, vamos dizer assim. Muito obrigado, viu? E desculpa aí, gente, pela fala muito longa. Nós estamos aqui para isso, Roberto, para construir diálogos. Muito obrigada pela participação. Temos outra pergunta aqui, também para a Pamela, da Edinalva. Ela fez 2 perguntas, eu vou ler a primeira e depois que você responder a primeira, eu leio a outra. Ela perguntou assim: em alguns jogos da seleção, foi possível perceber a falta de controle emocional de alguns atletas. Você acredita que a falta de apoio emocional dentro da seleção brasileira tenha contribuído para algumas das suas derrotas? Vamos lá. Essa falta de equilíbrio emocional da seleção tem rendido, né? Bom, enfim, há uma discussão muito grande em relação, né, a essa questão, porque em alguns momentos isso fica muito claro, né, dessa falta de equilíbrio emocional. E aí a gente pode observar isso porque não basta a experiência, né? Porque experiência eles têm muito, não basta, né, esse treinamento só técnico e físico, porque isso é feito, né, constantemente. A gente precisa ter esse outro lado, que é esse acompanhamento emocional. E aí, quando há uma redução dessa autoconfiança, quando há um abalo, né, no resultado, em muitos momentos a gente ficou visível isso, né, de que o coletivo ele já não conseguia mais mudar esse aspecto. Né? É como se cada um começasse a fazer por si, é como se o coletivo já não existisse. E aí perde força, né? Porque aí cada um começa a querer fazer de uma forma. E quando a gente está falando de equipe, quando a gente está falando de coletivo, existem aí objetivos que são coletivos, né? Existe um acompanhamento que é feito de maneira coletiva. E esse abalo emocional acaba quando a gente tem uma equipe e a gente percebe que 1 ou 2 membros eles estão abalados emocionalmente, né, que eles não estão conseguindo reagir, né, da maneira como deveriam, né, em termos de equilíbrio emocional, e isso afeta a equipe como um todo. É como se fosse um efeito dominó mesmo, né? A gente tem 1, 2, 3, e quando a gente vê, a gente tem ali uma equipe toda, né, e ela não consegue mais sair daquela situação, porque aí entra um nível de ansiedade elevado, entra o pânico, entra, né, a falta mesmo de equilíbrio, e que você não consegue raciocinar. Aquilo que foi treinado, aquilo que foi estipulado enquanto meta, né, aquilo não consegue ser, eles não conseguem colocar isso em prática. E aí é onde o outro lado, né, o adversário, a outra equipe cresce, porque nesse momento, né, o adversário ganha força com o desequilíbrio emocional de toda uma equipe ou do atleta.
Muito bem. A outra pergunta da Edinalva diz assim: mesmo na CBF, alguns profissionais da psicologia falando sobre a necessidade de se ter esse profissional nas categorias de base, de acordo com uma reportagem no site Carta Capital, nos grandes times profissionais, apenas 6 dispõem do apoio desse profissional. Na sua visão, por que ainda existe tanta resistência no meio esportivo em relação a esse profissional? Isso é uma triste realidade, né? Infelizmente, isso acontece, né? O psicólogo esportivo ele tem pouquíssimo espaço. E falando de futebol, de times de futebol, muito, e existe aí uma rixa, uma briga, talvez, não sei, mas um entendimento também de que o psicólogo esportivo ele é para motivar, né? Para fazer palestra de motivação. Então, isso se resume o trabalho de uma forma tão triste, né? Porque a gente sabe que a contribuição e o trabalho do psicólogo não é de fazer palestra motivacional. Então, quando a gente fala disso, de um acompanhamento, de um treinamento, é de estar junto ali do técnico mesmo, de fazer, né, de elaborar junto com o técnico, com a equipe técnica, esse planejamento, né, enquanto grupo. Então, muitas vezes o que a gente tem visto é técnico fazendo papel de psicólogo, né, chama um outro profissional, faz ali uma palestra. Nós vimos, infelizmente, já tivemos aí na mídia, né, clubes que até humoristas já foram contratados para fazer papel de psicólogo, infelizmente, né, para fazer uma palestra motivacional, uma palestra alegre ali um dia antes da competição. Então, existe muito ainda, né, essa falta de conhecimento em relação ao trabalho do psicólogo. E aí, como que a gente também pode mostrar isso, né, para as pessoas, né? Como que pode ser feito? E realmente a gente tem que colocar a cara a bater, no sentido de mostrar o trabalho muitas vezes sem credibilidade, né? Mas mostrando o trabalho, que ele acontece, que ele pode ser feito, e também não se submeter a fazer esses trabalhos, né, do dia para a noite, de 2, 3 dias, porque a gente não vai ter o resultado esperado, e aí nós só vamos mostrar, né, acabar mostrando para esses críticos que realmente a psicologia não tem o seu valor no âmbito esportivo. Muito obrigada. Agora a gente vai ter mais perguntas. Milane, Só que agora, oi. Só contribuir, eu não sei, talvez pode contribuir. Uma das Pode questões, eu acho que se impõe muito nessa fala da psicóloga, é porque o futebol e outras competições vão muito de momento. E a partir daquele momento em que eu não consigo ter o resultado de imediato, vem a cobrança. O psicólogo não está fazendo um papel bom, o psicólogo não quer isso, não sei o quê. Sendo que, igual a fala que ela falou anteriormente, precisa de um começo. Não é do dia para a noite que vai vir a vitória. Lógico que o clube precisa disso, só que é uma construção. Então, acho que essa questão da paciência, da construção, atrapalha muito o desenvolvimento do psicólogo. Ok. Ok. Muito bem, obrigada, Rony, pela sua participação. Agora a gente tem uma pergunta aqui para a Vanine, da Lara Hanna, e ela perguntou assim: até que ponto é considerado saudável psicologicamente as transformações estéticas que as pessoas fazem no seu próprio corpo? Bom, assim, como eu tinha falado anteriormente, né, essas transformações atualmente elas estão na direção de uma correção, de uma padronização, né, porque associam esse corpo saudável, belo, né, e a felicidade a apenas o padrão do corpo magro ou do corpo muito bem definido, né, através das práticas de exercícios, né, e etc. E é importante, né, interessante a gente perceber, assim, colocam que qualquer sacrifício é válido para ter esse corpo, né? Mas será? Que prejuízos que eles geram, né, pra gente? Que restrições, né, nos nossos prazeres, nas nossas interações sociais, esse sacrifício para ter esses corpos, né, que muitas vezes vem através dessas intervenções estéticas, eles provocam. Então, assim, é importante a gente pensar a quem que a gente está atendendo, né, o que que a gente quer expressar e para quem que a gente quer expressar.
isso aí está gerando, né, complicações no meu meio social, isso está gerando complicações até mesmo na minha saúde, porque existem pessoas que não têm orientações, né, e fazem dietas, assim, exacerbadas, né, exercícios, assim, no nível que não é saudável. Então, aí começa a ter a série de prejuízos, né, tanto para a saúde física quanto para a saúde mental. É necessário ter orientação, fazer questionamentos, se perguntar, né, o porquê que é isso, a quem que eu quero atender, né? Por que eu quero atender a isso, né? E isso está gerando complicações para mim, na minha saúde, porque tem pessoas que estão deixando de comer, né? Então, pessoas assim que não aceitam seus corpos de forma alguma, né? Então, as pessoas modificam a todo instante o que a gente está negando na gente, né? Dos nossos traços. Então, é importante perceber isso. Muito bom, muito interessante esse assunto. Seguindo aqui, a gente tem outra pergunta para você, que é do professor Rui. Ele selecionou aqui 3 perguntas para cada palestrante, né? E a primeira é para a Vanine. E ele pergunta assim: Pierre Rouet afirma que o corpo fala. Sendo assim, qual a influência positiva ou negativa dos recursos midiáticos na construção da imagem corporal na atualidade? Bom, eu estou ainda continuando pesquisando isso, né, nas minhas pesquisas do mestrado. E, assim, existem os dois lados, né, na mídia. Hoje em dia existem muitos perfis, existem muitas comunidades que conseguem empoderar os grupos, né, que promovem a diversidade. Então, a gente tem ganhos aí. Mas, por outro lado, a mídia, né, muitas vezes em favor do capitalismo, já disseminou que os corpos perfeitos são aqueles padrões. E aí geram uma série de prejuízos, né, como eu tinha comentado, que são, assim, as práticas, né, os sacrifícios que levam muitas pessoas a quererem somente aquele padrão e a correrem atrás daquilo de uma forma desesperada, né, negando os seus traços, querendo atender apenas a um padrão, para quê, né? Que tipo de socialização elas querem ter? Por que isso, né? Por que não valorizar a diversidade, né? Valorizam apenas um corpo, valorizam apenas um padrão, né? E os outros? Por que estão sendo excluídos? Então, existem esses dois lados, né? A mídia, ela também tem um papel que pode ser educativo, né? Não é somente, né, essa visão que ela, né, influencia para o mal, que é só, né, assim, que aliena. Não, ela também tem espaço para que a gente possa, né, promover a diversidade, se alinhar com os direitos humanos, embora, né, a mídia seja muito ampla, né, um sistema muito grande, a gente não tem o controle de tudo ali, e aí vai, assim, da orientação, né, dos sujeitos ativos, né, do que eles aprendem daquilo e do que eles transcendem, do que eles ressignificam e significam. Muito bem, continuando, nós temos a segunda pergunta para a Pamela, do professor Rui, que diz assim: se considerarmos que a saúde integral deve ser vista em sua totalidade, em suas dimensões física, mental, social e, por que não, espiritual, será que os psicólogos realmente têm dedicado uma atenção a ela? Bom, aí... Oi? Pronto. Bom, se a gente for pensar realmente nessa definição e a gente entender que isso é possível, né? Enquanto psicólogo, esse fazer, independente da área em que eu esteja, independente, né, da atuação, do campo de conhecimento, do campo de atuação, eu acho que esse é um princípio que todos nós psicólogos nós devemos buscar, sempre colocar em prática, né? É claro que a gente vai estar sempre encontrando fazeres, né, que não contemplam essa integralidade. Mas, independente da área, e falando em psicologia esportiva, a gente precisa compreender, né, esse indivíduo, esse sujeito na sua totalidade, né, respeitando como essa pessoa ela se desenvolve, as suas relações, a forma como ela, né, se percebe, como esses outros aspectos da vida influenciam, né, nessa prática. Eu não posso trazer um modelo, né, pronto, determinado, né, e colocar
para aquele atleta, para aquela pessoa, né, e dizer que nós vamos trabalhar determinadas habilidades, porque são importantes e são essenciais, né, para serem desenvolvidas. A gente precisa considerar, né, a história daquele atleta, a história daquela pessoa, a gente precisa considerar as relações, a gente precisa considerar a rotina, o tempo, o trabalho, a gente precisa considerar tudo de forma bastante singular, né, entender que para cada um, né, a gente desenvolve um plano de trabalho específico. Muito obrigada pela sua contribuição. A terceira pergunta do professor Rui é direcionada ao professor Francinaldo, e ele diz assim: o esporte tem sido de grande valia para o resgatar a autoestima das pessoas com necessidades especiais. Sendo assim, será que o paradigma da cultura corporal tem sugerido a prática pedagógica comprometida com a transformação social? Então, obrigado, professor Rui, pela sua pergunta. Então, o que é que nós entendemos primeiro como esporte, né? Existe o esporte de participação, aí esse sim. Eu acredito que o esporte adaptado, né, ele tem devolvido uma dignidade para essas pessoas, de certa forma, que tem tirado pessoas que já estavam desacreditadas, pessoas que já estavam com pensamentos de automutilação, pessoas que estavam entrando em quadros de depressão, tem tirado essas pessoas dessa zona perigosa para uma zona de acreditar em si mesmo, de buscar a melhoria e, principalmente, de acreditar que pode desenvolver as suas potencialidades. Então, no âmbito do esporte de participação, essas atividades, elas, na minha opinião, têm sido bastante significativas, tanto do ponto de vista das pessoas que praticam o esporte de participação, como no âmbito educacional. Se vemos através da prática do esporte paralímpico, com pessoas com necessidades educacionais especiais, tem oportunizado o crescimento dessas pessoas e a superação de limitações nas dimensões biológicas. Tem pessoas que, através desses estímulos, elas conseguem recuperar movimentos, elas conseguem recuperar, na dimensão social, elos perdidos de interações sociais. É dentro da prática esportiva que ele se aproxima do coleguinha, que ele dá mais ouvido àquele professor e que ele é visto como pessoa. Quando chegamos dentro do esporte de alto rendimento, gente, as Paralimpíadas, elas atingiram um nível profissional de muita cobrança, já semelhante ao profissional não adaptado. Por exemplo, um atleta paralímpico, ele representa um país, ele tem uma equipe profissional, ele tem patrocinadores. Então, existe ali toda uma estrutura para que suas performances esportivas sejam sustentadas através de quê? De resultados. Então, a mesma cobrança de um atleta olímpico, de um jogador da seleção brasileira de futebol, hoje é a mesma cobrança dentro de uma Paralimpíada. Então, quando se está trabalhando nesse nível, nós estamos sempre andando no limiar entre o risco e o benefício. Então, eu posso dizer a você que, no ponto de vista biológico, a mesma atividade física que integra as funções orgânicas, que faz o coração, os músculos, os ossos, o cérebro, que estimula todo o aparato biológico, tem benefícios, mas também ela anda no limiar do risco. A mesma atividade que faz melhorar as coronárias e melhorar a irrigação do coração, ela pode causar um infarto. Na dimensão psicológica, o mesmo evento que pode te gerar um benefício de autoestima grandioso, que te eleva enquanto pessoa, que te edifica enquanto pessoa, ele pode te gerar um trauma que você vai demorar anos de tratamento para superar.
Nós tivemos uma Copa do Mundo em que tínhamos o maior jogador de futebol da época, que sem comparação com o segundo lugar. O que chamamos hoje de Ronaldo Fenômeno, né? Que na época nós chamávamos de Ronaldinho, era o maior atleta dentre todas as modalidades que conhecemos, ele estava no ápice. Na véspera da Mundial, na véspera da final da Copa do Mundo, ele somatizou tensões psicológicas e teve uma convulsão. Imagine só, essas mesmas cobranças é feita também por atleta paralímpico. No âmbito social, a mesma atividade, ao mesmo evento, na mesma situação em que as pessoas se integram, em que as pessoas se respeitam, as pessoas aprendem a conviver juntas, pode gerar conflitos inimagináveis. Tudo que já vimos no esporte, de todo tipo de agressão, podem ser representados. Então, vejam só, quando falamos do esporte, existe uma diferença entre o esporte de participação e um esporte de alto rendimento. E esses são os riscos e benefícios que eles podem trazer para o praticante. Ok, muito interessante, gente. Estou gostando muito da participação de vocês, de todo mundo. Muito legal ver a galera empenhada em saber mais sobre esses assuntos. A Márcia Figueiredo fez uma pergunta para o professor Francinaldo também assim. A linguagem corporal, como expressão de um povo, atualmente fragmentada e muitas vezes padronizada, como é possível refletir a corporeidade humana de uma forma mais abrangente e holística para o indivíduo compreender-se no todo mente, corpo e espírito? O áudio, professor. Desculpe, eu cliquei e não foi uma clicada bem feita. Então, Márcia, muito obrigado pela pergunta, tá? Então, o que é a linguagem corporal? A gente, quando eu comecei a apresentar os slides, eu já comecei definindo cultura, definindo signos, né? Definindo que cultura é exatamente isso, a transmissão de informações através de símbolos, né? Então, através dos nossos corpos, nós estamos o tempo todo transmitindo informações, nos comunicando, e nós sabemos que, ao mesmo tempo que estamos comunicando, as pessoas que estão nos observando estão querendo nos compreender, estamos sendo observados e estamos observando os movimentos. E aí vem toda uma linguagem que dispensa oralidades e escritas, né? Então, a expressão corporal é tudo isso. Agora, quando se fala de entender o sujeito de forma holística, quando se fala de holística, se fala completo, na sua plenitude, acredito que esse pensamento de separar, ele já está superado pela ciência, por todo tipo de discussões. Por quê? Porque transformar o corpo separado da mente, ou seja, um corpo objeto, ele já foi usado e muito mal usado pelas civilizações. Vou dar alguns exemplos. Através de dizer de que os povos africanos escravizados no Brasil eram animais, ou seja, eles não tinham uma racionalidade como os não africanos que colonizaram o Brasil, foi usado como pretexto para escravizá-los e acontecer todas as atrocidades humanas que nós observamos. Sob a mesma desculpa, os povos indígenas foram e são compreendidos como sujeitos no passado, que não tinham espírito. No presente, praticantes de religiões ou então de cosmologias não aceitas na concepção de sociedade que nos foi imposta pela colonização. A mulher, o corpo da mulher, como é que ele é compreendido? O olhar ocidentalizado do machista, ele não quer que a mulher seja digna de ocupar os mesmos espaços
seja digno de competir com as mesmas oportunidades. E usa como subterfúgio também o aparato da possessão da sua corporeidade, da colonização do corpo da mulher. Então, você veja que parte de um princípio em que todos nós, profissionais, o mundo acadêmico, precisamos imediatamente desconstruir essa imagem mente-corpo, nos descolonizarmos e procurar práticas profissionais, principalmente essas relacionadas com os humanos, com os seres humanos, transformar essas práticas em práticas que deem significado ao corpo e à corporeidade humana de uma forma holística. Acho que é isso. Ok. A gente tem mais perguntas. Elaine, só um pouquinho. Eu estou adorando essas perguntas, sinal que o tema está muito legal. Eu não combinei com eles, tá? Quero deixar bem claro esse tanto de pergunta. A pergunta para a Pamela passa porque ela teve que sair um pouquinho, ela tem um bebezinho, ela foi amamentar e aí ela volta, tá bom? Tá, ok. Acredito que a pergunta do Gabriel era para ela, né? Tá, ok. Então, nós vamos passar para a pergunta do Rony. É para a Pamela também. A última, o do Álvaro. Isso. Não, mas tem da Lígia também para o professor. A Lígia perguntou assim, queria perguntar para o professor o que podemos fazer para não perder tanta massa muscular depois da menopausa. Então, Pamela, nós precisamos ser estimulados, né? Fazer atividades, exercícios que estimulem o corpo inteiro. Nós começamos a envelhecer aos 25 anos. Se não estimularmos nosso, né? Veja só, estamos num processo de involução, gente. Nós negamos o corpo olha, voltando lá para aquele discurso de corpo e mente, nós negamos o corpo. E estamos pagando caro por isso. Quantos controles remotos tem na tua casa? Tu deixou de usar o teu corpo, não quer se levantar. Nosso corpo está em desuso. Se nós não estimularmos, nós passamos séculos, milhares de anos para atingir um nível de corporeidade e estamos negando o nosso corpo. E quem se apropria disso não é somente os donos dos nossos corpos. Quem se apropria disso também são as doenças hipocinéticas, aquelas doenças que se apropriam não somente da sua condição imunológica, mas ela se apropria da falta de atividade física. Então, vai vir obesidade, vai vir, enfim, tantas outras doenças que se aproximam da gente. E uma delas, que é natural, não é doença, é natural, nossa perda de musculatura, nossa perda óssea com a idade, né? E assim, com outras funções orgânicas, tudo vai se acabando. Então, estimulem, pratiquem higiene corporal, que retarda esse envelhecimento, mas evitar não tem como, hein, gente? É natural isso. Bom, temos outra pergunta do Álvaro para a Vanini. E ele diz assim, Vanini, boa noite. Com todas as dificuldades de entendimento, de conjuntura para a resolução de problemas que temos, como podemos ser mais eficazes para a propagação do entendimento com quem nós relacionamos, que nossa realidade está ligada com a materialidade e não foge da realidade material histórica? Bem desafiadora essa pergunta, é um desafio também. Como podemos ser mais eficazes nessa propagação, né? Eu gostaria de um feedback da minha resposta, mas eu acredito, assim, que é investindo no diálogo, seja em diversos âmbitos, né? Hoje a gente tem o âmbito, né, das tecnologias digitais que proporcionam espaço para que a gente possa debater esses assuntos, né? Esses assuntos sobre essa nossa realidade material, histórica, né, e dialética.
Então, é um assunto bem, assim, complexo que as pessoas, assim, acredito que seja um desafio para todos nós, né, esse entendimento e como ser mais eficazes nisso, né, para saber com quem nós estamos nos relacionando, né. Então, eu acho que investir no diálogo sobre, né, a nossa realidade, sobre as identidades, sobre o que, né, os processos de globalização, né, sobre essa identidade plural, instável que a gente está vivendo, né, que a gente, né, essa questão histórica. Então, para mim, né, eu acredito que seja neste caminho. Mas se não for nessa direção, né, a minha resposta, podem falar, podem dar um feedback, que eu também quero aprender mais sobre isso. A gente tem outra pergunta aqui, estava acima, né, do Gabriel para a Vanine, e ele perguntou assim: a relação mente-corpo, ela é realmente muito necessária em todos os âmbitos em que o ser humano existe. Mas qual seria a maneira mais facilitadora ou de melhor eficácia para a existência desse bom relacionamento? Ainda mais no mundo padronizado que existimos e como podemos despoluir nossa mente e corpo no modelo de vida moderno, onde o imediato é o melhor. Deixa eu só... Poderia só repetir um pouco, que tem uma cortada aqui para mim, mas eu vou ler. Com Posso ler também? certeza, com certeza. A relação mente-corpo, ela é realmente muito necessária em todos os âmbitos em que o ser humano existe. Mas qual seria a maneira mais facilitadora ou de melhor eficácia para a existência desse bom relacionamento? Ainda mais no mundo padronizado que existimos, e como podemos despoluir nossa mente e corpo no modelo de vida moderno, onde o imediato é o melhor? Sim, eu acredito, né, que através das reflexões, né, de pensar, né, o que esse imediatismo traz? Por que eu estou caminhando nessa direção, né, em relação à corporeidade, por exemplo, essa padronização, né? A gente tem que pensar quem a gente está atendendo, o que a gente quer expressar, para quem nós estamos nos expressando, né? Por que queremos ser pertencente daquela identidade ali, né, daquele grupo, na verdade, né? O que é a nossa identidade? Eu acredito que é através da mobilização, né, de reflexões, né, como a psicologia, né, aposta muito no diálogo, né? A gente aposta bastante no diálogo, na educação. Enfim, para a gente, né, ter uma melhor eficácia, como você falou, para a existência, né, desse bom relacionamento, né? Porque é um desafio para a gente, né? O imediatismo está aí, né, tudo é para produção para ontem, né? Tenho que ser assim e é tudo assim muito rápido. Então, para mim, precisamos refletir. Ok, muito obrigada, Vanine. A outra pergunta, continuando, a gente tem para o professor Francinaldo, da Lara Hanna. Professor Francinaldo, que entendimento os povos indígenas têm em relação ao próprio corpo? Muito interessante. Então, obrigado mais uma vez também pela pergunta. Deixa eu desconstruir já também essa ideia nossa, né, ocidentalizados, de falar os índios. Esse nome foram nós que demos àqueles povos que viviam aqui. Não existe índios. O que existe, na verdade, eram civilizações, várias delas, cada um com seus costumes, com suas próprias línguas, com sua própria cosmologia. Então, eu não posso falar da cultura indígena porque eu não estudei cada um país daquele, né? Vamos chamar assim de país. Eu estudei o país de um povo indígena, que chama-se povo indígena Craô. Então, qual a diferença do povo indígena Craô? Que eu vejo isso muito claramente. A sua forma de lidar com o seu universo lúdico corpóreo. Veja só, vamos pegar a religião, por exemplo. Se pegar a minha religião ocidentalizada, eurocêntrica, ao praticar a religião que eu fui ensinado pelos meus pais, eu tenho que ir a um templo, sentar, às vezes fico em pé, às vezes ajoelho. Alguém vai mandar eu sentar, alguém vai mandar eu ajoelhar. Se eu me ajoelhar e os outros levantar, eu estou errado. E assim vai, né? Então,
a forma de se encontrar com esse universo espiritual dos povos indígenas, ele coloca a sua corporeidade como um todo. Eles não fazem orações paradas. Eles se expressam através de cânticos e danças. Se formos olhar as religiões de matriz africana, é do mesmo jeito. Os povos tradicionais, respondendo à pergunta, indígenas ou afro-brasileiros, eles têm essa característica, eles entendem nossa corporeidade de uma maneira em que o corpo não é dividido. Se formos olhar as civilizações asiáticas, são da mesma forma. O corpo, ao praticar a religião, está em movimento. Então, espero que tenha respondido a pergunta. Com certeza. Muito obrigada, professor. Gente, eu queria abrir aqui para que, se algum professor quiser fazer alguma contribuição, falar alguma coisa, algum aluno, tá? Pode ficar à vontade. Professora, a gente já pode voltar nas outras duas perguntas para a Pamela? A Pamela não voltou ainda, mas eu gostaria de... deixa eu ver quem fez a pergunta. O Gabriel. O Gabriel fez uma pergunta aqui e eu vou tentar responder ela, Gabriel, porque ela é de uma forma mais genérica, né? A outra do Rony, eu vou ver se ela volta, porque é algo mais específico, tá? Então, essa do Gabriel, eu vou tentar. Estou aqui tentando ficar calada, né? Porque vocês não estão aqui para me ouvir, estão para ouvir os convidados. Mas vamos lá, enquanto a Pamela não volta. Mas fique à vontade, porque é essa para todos nós psicólogos aqui, né? Que todos os professores também que estão aqui. Sabemos que no nosso país a própria psicologia em si já sofre um grande preconceito por conta de estigmas sociais. Só trata doido, é coisa de rico, só precisa quem é fraco, etc. Como nós poderíamos ajudar na diminuição dessas inverdades? Nós já estamos fazendo esse papel, né? É que é levar essa psicologia para as comunidades. Com a Grazi, poderia até falar mais do que eu a respeito disso, a questão da psicologia social, da psicologia comunitária, de tirar essa psicologia de dentro do ambiente individual, de dentro dos ambientes dos consultórios. Mas a gente também pode ter esse atendimento individualizado também nos consultórios com pessoas que têm essa certa, vamos dizer assim, menos favorecido socialmente, porque existem programas sociais aonde essas pessoas elas têm essa possibilidade desse acompanhamento, né? Então nós trabalhamos isso dentro do processo de formação de vocês, aonde a gente busca levar essas possibilidades de atuação do psicólogo. E quem vai mudar essa imagem da psicologia para as outras pessoas somos nós mesmos, nós, profissional da psicologia, e vocês, estudante de psicologia, né? Então, nós somos os responsáveis por mudar, não é alguém de fora que vai mudar. Então, é mostrar o quanto a gente pode contribuir para que aquela pessoa se sinta melhor, contribuir para o desenvolvimento pessoal daquela pessoa, né? Então, é pelo nosso trabalho que a gente vai conseguir fazer isso, deixando de uma forma muito mais ampla do que simplesmente reduzido a um consultório. E isso eu acredito que a gente está fazendo na formação de vocês, né? Mostrando, passando essas possibilidades e levando também para a comunidade, levando para as escolas, levando para os programas sociais, né? Então, esse é o nosso intuito, tirar vocês de dentro do ambiente somente teórico para que vocês possam ter essa vivência prática junto à comunidade, tentando quebrar esse estereótipo, né, de que a psicologia é para quem é rico ou para quem é doido, né? Usando o linguajar que o Gabriel trouxe. Muito bem, gente.
O Álvaro deu uma contribuição aqui da fala, um feedback, né, da fala da Vanini. Ele disse, muito bom, Vanini, também penso que temos que nos permitir e procurar compreender o mundo com nossa identidade, como diz, com o materialismo histórico dialético. Muito bom, Simone. Bem, eu acredito que a Pâmela não vai conseguir voltar, mas o microfone está aberto, fique à vontade. Se alguém quiser falar alguma coisa, sinta-se à vontade. Alguém gostaria de falar algo? Sim, eu gostaria de parabenizar a professora Simone, nossa coordenadora. Muito bom, professor Francinaldo, parabéns, Vanini, parabéns a todos os alunos, participaram bastante, e um tema tão relevante para todos nós, a questão da psicologia e a atividade física, psicologia e a educação física. Então, o quanto nós psicólogos temos que entender toda essa relação com o nosso corpo e como está tudo muito interligado. Corpo e mente não pode ser separados, porque não tem como a gente dividir isso. Eu gostaria muito só de parabenizar mesmo a todos os professores, professora Simone em especial, e dizer que nós temos vários acadêmicos que querem enveredar para esta área, essa área da psicologia. Então, eu acho que foi muito bom ouvir tudo isso e entender, e aí cada um de nós temos que fazer uma multiplicação dessas ideias no nosso dia a dia, com os nossos colegas, com os nossos alunos. A psicologia permeia em todas as áreas, e como é bom que a gente tenha eventos que traga para o aluno essa questão prática do dia a dia. O que faz? O que é importante? Por que é importante mexer o corpo? E as possibilidades são inúmeras. E é muito importante, principalmente agora, nesse momento, que todos nós consigamos dar essa olhada para a questão física. Nós temos que entender que quando nós nos movimentamos, nós melhoramos também. Então, a pessoa, quando está com qualquer tipo de problema, nós temos vários alunos paralímpicos aqui em Araguaína, que fazem parte da APAE. Nós fizemos um trabalho lá com os nossos acadêmicos de psicologia, e aí nós vimos a transformação do esporte para cada um daqueles meninos lá. Então, independentemente do problema, da dificuldade, da deficiência, o esporte nos muda, nos completa. Então, gente, vocês estão de parabéns pelo evento, o psicológico nosso está cada dia melhor. Só isso, e foi muito bom esse tempinho aqui com vocês. Muito bom, muito obrigada, professora Eliane, pela sua contribuição. Alguém mais quer falar alguma coisa? Algum professor? Algum aluno? Vou dar só meu boa noite tradicional para o psicolóquio. Com certeza. Parabéns mais uma vez. Simone, Grazi, agora a Emiline também, está de parabéns aí pela condução. 1 zilhão de perguntas, a Pâmela, Vanini e o Francinaldo, meu Deus do céu, foram sabatinados, mas muito bom. A gente aprende sempre assim mesmo. Eu gostei muito da lembrança da palavra singularidade pela Pâmela, que não está aqui conosco. Isso faz a gente refletir sobre a relação corporeidade e tudo mais. Não vou entrar em detalhe aqui para não virar aula, mas eu estou lembrando que quando eu era tesoureiro do Conselho de Psicologia aqui, e eu estava lá no Conselho Federal, a maioria dos tesoureiros eram da psicologia do esporte. Até tiravam sarro de mim, né? Por que tu não está na psicologia do esporte também? Porque tinha um monte, eu era tesoureiro. Eu falei, não foi minha praia. Eu tentei ser psicólogo lá do Tocantinópolis, futebol clube lá na época. Não rolou, né? Não estava entendendo que era por aí o caminho. Mas eu gosto muito da área, gostei muito do papo. Boa noite para vocês, foi muito legal como sempre. Parabéns. Muito obrigada, professor Eduardo. Sempre muito bom, né, ouvir o senhor
Muito obrigada. Mais alguém, gente? Eu só queria rapidamente agradecer muitíssimo a contribuição, as reflexões que foram colocadas aqui pelas convidadas e pelo convidado Francinaldo, né? Ouvindo bastante Francinaldo, eu me vejo muito, assim, particularmente porque a gente tem uma formação parecida, embora ele seja, né, professor de educação física e eu psicóloga, ambos estudam cultura, né? Então é muito interessante a gente ver como que tudo também tem essa ordem do discurso, né? Então foi muito agradável ouvir, assim, no sentido de que é um discurso que se entrelaça, né? Que realmente nós somos interdisciplinares e, por que não dizer, já que a pauta indígena foi discutida aqui, transdisciplinares, né? E eu gostei bastante também da ambas palestrantes, Vanini trazendo essa concepção mais específica sobre a corporeidade e as representações, né, da atualidade, trazendo uma questão também do gênero, que eu acho que é fundamental, que a gente está um assunto em pauta, mas que é fundamental justamente por uma transformação social que foi dita aqui, e a psicologia do esporte, que por muitas vezes a gente sente uma certa negligência, né, e já por essa questão realmente que já foi discutida aqui da estigmatização, às vezes do preconceito, que eu acho que é reverberado não só no campo da psicologia do esporte, mas também nas psicologias como um todo. E eu sou da psicologia social e para alguns alunos eu sempre defendo, psicologia do esporte também é psicologia social, assim como todas as outras, né? Até para pensar nessa perspectiva do coletivo, para pensar na perspectiva até do individual em relação ao coletivo. Até nos esportes individuais você está competindo com outras pessoas, então diz respeito ao coletivo também, né? Então foi muito rico, foi maravilhoso para mim. Espero que os alunos também tenham gostado. Parabenizar a coordenadora, a professora Simone, parabenizar também a nossa mediadora, a Emiline, né, as apresentações artísticas também que abrilhantaram a noite. E é isso, pessoal. E agradecer também a participação. Muito bom sempre quando tem essa participação efetiva, né? Porque aí o diálogo fica fica realmente dialógico, né? A gente fica nesse formato mais roda de conversa. Então é muito bom. A gente se sente mais acolhido também. Eu acho que para aluno de graduação também, né? Isso é fundamental, né? Para a gente sair só dessa questão do ouvir, mas também contribuir. Eu acho essa troca, né, é fundamental. Então, parabéns a todas, a todos. Muito obrigada, professora Grazi. Eu notei que a Pamela voltou, né? A gente pode direcionar aquela pergunta do Rui? Pode, né? Que é bem interessante, específica. Vou ler aqui só um segundo. Opa. Do Rui não, gente, perdão, do Rony, eu me confundi. Como lidar com a frustração em um meio que leva os atletas ao extremo do físico? Ansiedade, pré-competições, como lidar? Pois com essa ansiedade há um risco de atrapalhar sua performance. Pronto. Desculpa pela ausência, tá? Mas foi por um bom motivo. Eu estou com um bebezinho de 4 meses e eu tive que sair um pouquinho, me desculpem. Bom, em relação a esse nível de ansiedade, né? É uma das questões que na verdade, estão mais envolvidas, né, em relação ao desempenho e resultado. Essa questão do nível de ansiedade, né, elevado. E que, geralmente, essa ansiedade, ela não é um traço de personalidade, vamos dizer assim, mas ela é uma ansiedade pré-competição. Então, é um nível de ansiedade que se instala nesse atleta, né, dias antes, semanas ou dias antes da competição. Então, essa ansiedade, esse tipo de ansiedade, pode ser trabalhado, né, através do treinamento, né, desse acompanhamento a longo prazo, porque aí nós faremos um acompanhamento voltado para essa questão de visualização, né, de preparação de
do ambiente, dos fatores externos, né, que compõem aquele momento em que esse nível de ansiedade se estabelece. Então, o que está contribuindo para essa ansiedade, né, se elevar? O que pode ser modificado, o que pode ser redirecionado. Então, quando é um nível de ansiedade pré-competição, quando é um nível de ansiedade que se instala alguns dias antes em relação a algo muito importante para esse atleta, essa ansiedade ela pode ser mais fácil, né, no sentido de se trabalhar, porque aí a gente sabe que é relacionado ao contexto realmente, né, esportivo. Agora, se é já uma ansiedade que a gente deve entender que é uma ansiedade que está relacionada a outros aspectos também, aos outros aspectos da vida, né, e que não somente ao esporte, aí ela precisa ser, né, melhor acompanhada no sentido de entender esses outros aspectos também. Ok, muito obrigada. Gente, mais alguém tem alguma contribuição, alguma coisa para falar? Não? Então, antes de passar para a Simone, eu queria agradecer aqui, ela vai fazer os agradecimentos. Antes de passar para ela, eu queria agradecer a todo mundo, agradecer aos convidados, né? Foi muito importante a participação de vocês e de um conhecimento muito enriquecedor, eu gostei muito. E eu estou muito feliz de ver os meus colegas e ver todo mundo muito empenhado aqui nessa discussão, as perguntas, que foram perguntas tão pertinentes, perguntas tão muito bem elaboradas, eu fiquei muito feliz. E queria agradecer também aos meus professores, a essa equipe maravilhosa que esteve aí programando para que tudo ocorresse de uma forma bem articulada, né? E é isso, gente. Muito obrigada. Eu passo agora para a Simone fazer os agradecimentos. Bem, muito bom essa discussão de hoje. Gostaria de agradecer mais uma vez, né? Vocês ter se dedicado a estar hoje aqui com a gente, de lugares tão distantes, né? E estar aqui hoje discutindo sobre isso. Agradecer mais uma vez a parceria com a Grazi, no que diz respeito a pensar sobre o psicolóquio. Agradecer a Vanine, nós bebemos da mesma fonte, né? Nossa orientadora é a mesma, então eu vejo muito do que ela fala, no que eu já pesquisei e tenho interesse. Agradecer a Pamela, né? Pamela é minha amiga, então sou suspeita para poder dizer. Peguei a Pamela no finalzinho da sua graduação, ainda fui professora da Pamela, e somos amigas ciclistas, por enquanto um pouco distante, né? Mas somos parceiras de ciclismo. Muitas vezes a gente já competiu também, viu? Nós somos competidoras, uma competiu com a outra. Bem, agradecer ao professor Francinaldo, que a gente já tinha ensaiado essa noite no início do semestre passado, né? E a gente não conseguiu trabalhar com esse tema. Mas foi bom, porque se fosse naquela época, a gente não poderia convidar pessoas, né? Como a Vanine, como a Pamela, porque realmente esse momento nos possibilita isso, né? Agradecer a Milaine, aceitou participar e prontamente e contribuiu bastante hoje para a nossa discussão. O Gabriel, nosso poeta, e agora nesse momento não é mais só poeta, ele é um excelente intérprete, porque cada vez mais ele está melhor. A Márcia, né, também cantou, eu ainda escolhi a música, Vanine, foi escolhida a dedo mesmo. Coisa Linda é uma música que eu adoro e eu acho que tem muito significado no que diz respeito do que é ser lindo, né? E é lindo do jeito que é, da cabeça ao pé, do jeitinho que for, né? Então, eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente está falando hoje. Agradecer o nosso corpo docente aqui, todos os professores e professoras que estão aqui conosco, parceiro do curso. Agradecer nossos alunos, tanto de psicologia, quanto de educação física, quanto de todos os outros cursos que estão aqui interessados, né, nesse tema. Então,
nós estamos encerrando hoje mais esse psicolóquio e à disposição sugestões para os próximos psicolóquios, né, para que a gente possa pensar. E o intuito é esse, é trazer um assunto sobre diversos olhares, sobre a contribuição que cada profissional pode trazer sobre aquele determinado assunto, né? E eu acho que foi muito produtivo. Muito obrigada mais uma vez. Boa noite a todos e a todas. Até mais.